Bom, gente, E aí, fizemos Luiz? um rápido aquecimento aí. E aí, Luiz? Hoje vai ficar quente o negócio aqui, hein? E aí, Júlio, beleza, cara? Beleza? Então tá bom. Eu já tive a oportunidade de ter feito algumas transmissões assim online, aquele acidente que eu tive o ano passado Verdade, né? acabei dando umas aulas, mas assim, te confesso que é a primeira vez que eu faço pelo Instagram, né? Então, você tem uma ideia, Legal. você vê como você vai se ligando, as coisas, deixa eu colocar no Tava... microfone. Ó, aqui é mais simples, cara. Aqui é mais simples. Bem mais simples. O som tá bom, o som tá O bom, o som tá celular. tranquilo. Pelo menos para mim tá bom. Se Ah, tiver aí diferente para alguém aí, eu até dispensei o foninho, porque eu percebi nas outras vezes que eu usei o celular que dá para escutar bem, né? Essa dá sim. a minha preocupação é o celular em pé e o som não tá entrando bem. Mas Não, tá tá tranquilo, meu, né? tá tranquilo. Tá Mas tá ótimo. tranquilo. Oi, Maiara, tudo bem? Maiara que fez doutorado lá comigo na FOB. Júlio, gente, para quem não sabe, eu sempre é com meu pai também mandando um abraço pra gente aí, fala, pai. Pô, É. O Júlio, aqui é o seguinte, Júlio, toda live, eu tô aí fazendo live desde, nem lembro que dia que foi que eu comecei, mas toda live eu apresento, né, quem vai estar comigo e tal, falando. Hoje a gente vai ter que inverter, cara, o Júlio que vai ter que me apresentar, porque quem não conhece o Júlio tá na live errada aí. Tem um monte de gente que vai entrando aí. Eu Hoje, tô hoje eu não, conhecendo. hoje eu não vou apresentar não, cara. O Júlio que tem que me apresentar, porque cara, a celebridade e uma pessoa ímpar, de extrema humildade, um conhecimento gigantesco que, pô, sempre aí comigo do meu lado, desde que a gente teve o prazer de se conhecer. Júlio fez parte da banca do meu doutorado, né? Eu convidei ele, pô, aceitou assim, na maior boa vontade. Eu fiquei super feliz, né, com o teu aceite para ser banca do meu doutorado na época. E de lá para cá, né, Júlio, a gente fez bastante, produziu bastante material, conteúdo juntos aí, né? Chegamos a publicar artigos, escrevemos aí, eu tive a oportunidade de poder escrever aí no seu livro brilhante de MARP, tá? Parabéns aí, pô, o livro ficou genial, todos os dois, né? Depois a gente escreveu do CIOSP esse ano agora, muito legal. Júlio, prazerzão estar com você aqui para a gente trocar uma ideia. Eu Prazer é sempre todo meu, explico, cara. Prazer é todo meu. eu sempre explico no início, valeu, cara, brigadão. Eu sempre explico no início que a ideia aqui, né, não é a gente promover uma entrevista, não é a gente botar uma aula, mas sim, assim, se atualizar sobre um determinado tema e é um bate-papo, né, que eu gostaria de ter com vários professores e amigos e um deles é você, então eu estou te convidando para a gente trocar essa ideia, para a gente bater esse papo aqui ao vivo, né? O que torna até mais legal, porque é bom que todo mundo participa, todo mundo sente a vontade de compartilhar alguma informação ou de compartilhar ou fazer perguntas, enfim. Então, Júlio, fica à vontade, um prazerzão enorme te receber aqui. Tá? Eu tenho certeza que o pessoal vai aproveitar tanto quanto eu aí essa, o seu compartilhamento de informação hoje aí e atualizar sobre o tema do MARP. Obrigado, Sérgio. Eu também tenho admiração pelo seu trabalho. Já visto aí ter acompanhado a sua tese, né, como banca e perceber que você é uma pessoa dinâmica, aberta e, e você tem um poder de comunicação muito grande. Então, é por isso que a gente acaba se agregando, né? Porque essa transparência, a tua maneira de ser, tem muita semelhança com a minha. Eu acho que conhecimento a gente tem que compartilhar, propagar e se preocupar, antes de mais nada, com a qualidade de tudo aquilo que você fala, né? Você tem que se preocupar com isso, porque, embora hoje a gente esteja aqui numa comunicação sonora, não seja nada escrito, né? Isso aí é uma coisa que propaga e o que deve se propagar é algo que tem que ter um embasamento, então, né? Então a gente Com se preocupa certeza. em pautar para falar coisas que, embora a gente coloque as nossas opiniões, né, é importante que a gente tenha um embasamento e contribuir com o trabalho de outras pessoas, né? Então é por isso que eu acho que a gente se afina, essas conversas que a gente tem, a gente acaba pondo no papel. Eu acho que o resultado dos nossos trabalhos em comum que foram publicados é isso. A gente vai trocando ideia e vai pondo no papel, Exato. né? Porque a gente tem essa. De onde eu busquei? O que eu comentei? Para onde vai isso?
né? Aquele artigo de atrito a gente escreveu no avião, né? Voltando da República Dominicana, lá a gente E vou te escreveu um artigo falar, no avião. então, e assim, eu me lembrei disso agora para falar, você antecipou aí. Mas foi. E se eu te falar, foram no mínimo, que eu me lembro, assim, 3 trabalhos que foram feitos em conversa de viagem, em ônibus, em avião, de carro, falando, e aí eu falei, vamos botar isso aí no papel, vamos botar isso aí. Porque assim, dá para botar verbal. Dá para você falar, dá para Sim, você falar claro. mal, dá para você aplicar numa clínica, né? Mas E eu a, acho e a que velocidade da informação, né? E a velocidade que mais, você consegue transmitir a informação é muito, muito grande. mas aí quando a pessoa quer se aprofundar um pouquinho mais, analisar, né? A leitura Sim. tranquila, né? O recordar, né? Vamos ver direito o que é isso, né? Como é que foi escrito isso, né? Qual que é o histórico que tem para chegar até essa informação que foi dada, né? Então é isso que é importante a gente fazer essas diferentes formas de você colocar suas ideias, né? E você tem esse perfil, entendeu? É bom, eu acho que essa identificação nossa, né? A gente É poder isso estar aí. passando essas informações até escritas, né? Legal, legal. Ó, o pessoal mandando um alô aqui da República Dominicana. Eu já imaginava que ia vir em peso aqui, né? Todo mundo valeu, um abraço, ó. Aí, um grande E a abraço. galera do Ortodontia Fechado lá também, ó. Guilherme, Isso. o Cadu, Poxa, Micheline, tô em Camila. falta, tô em falta com o pessoal. Ó, Tem, a Thalita Galassi mandando um oi, passou aqui só para dar um isso, oi. Oi, isso, Thalita, tudo bem? Thalita. Thalita é um Legal, exemplo também. bacana. Kelly Júlio, Matoto, amiga de Marília aqui, Giga Pelosa. Pô, hum, brigadão, pessoal. Tá fala Gui, muita gente beleza? bacana aí. Gui, oi Dani, Dani Storino aí Dani, também Dani, prestigiando. isso Ô, aí. Júlio, a gente poderia passar aqui também contando um monte de causa, né? Igual na viagem do carro lá que você e a Celinha falaram, eu sentei no meio do carro, vocês falaram, agora mostra esse negócio desse protocolo de segurança aí, como é que você tá fazendo isso aí? Numa estrada toda buracada, eu no meio, sem cinto de segurança e tendo que explicar ali. Falei, caramba. Aí, não, detalhe, aí deu 30 minutos de explicação, eu olho pro lado, o Júlio tava dormindo, eu falei, tá de sacanagem, cara. Foi ou não foi? Não, bom, É, dá um desconto aí, dá um desconto. Eu já tinha entendido, você já tinha me explicado, né? Calma. tá bom, tá bom, tá bom. Ô, Júlio, mas é o seguinte, olha só, muita coisa mudou, né, desde o nosso último encontro para trocar ideia, para bater papo sobre MARP. Para quem não sabe, eu aprendi a técnica com o Júlio, né, o Júlio, até a Alessandra está aqui, ela até mandou um oi pra gente. A Alessandra trouxe o Júlio para Volta Redonda, O canal. né? E aí eu conheci o Júlio, fui lá assistir, eu já tinha uns casos na minha cabeça para aplicar isso, eu precisava só ali entender melhor como é que era o funcionamento, e o Júlio brilhantemente conseguiu em 2 dias ele mostrar de forma muito clara, né, a técnica MARP, e dali então eu comecei a estudar mais e mais e mais, mas muita coisa mudou, né, Júlio? Então acho que o que a galera está esperando mesmo, que eu também estou esperando, é trocar essa figurinha, né? Que o Cadu até falou aqui que o Júlio vai virar figurinha hoje, cara. O Cadu é impossível. Ele não pode ver a gente fazendo careta que ele printa e faz figurinha da gente, cara. Não dá, não aguenta esse cara. Mas, Mas Fernando, aí, tira esse cabelo de calopsita aqui, porque eu não tenho como. Eu vou fazer igual o Sérgio, vou ficar mais em pé aqui para cortar o cabelo. é para realçar a barba. Não tem onde cortar o cabelo. Então, vai ser uma calopsita aqui. Mas aí, ô Uma Júlio, franja. deixa eu te fazer umas perguntas aqui antes da gente começar mesmo a fundo. Eu lembro que quando a gente começou, né, Júlio, a gente praticava muito a questão do protocolo de ativação, era 2 quartos por dia. Eu não sei, você ainda continua fazendo esse protocolo de ativação? Pessoal, só para poder explicar também, para quem não sabe, né, a gente vai falar sobre as novidades e as atualizações na técnica MARP, tá? Na técnica do MARP, né? E eu estou falando a questão da ativação do aparelho em si, né? Que a gente fazia uma ativação na época de 2 quartos de volta e eu dei uma mudada, Júlio. O que você tem feito aí de ativação? Deixa eu só pegar uma imagem aqui, para poder, se precisar, a gente vai falar sobre isso. Beleza.
Mas deixa eu te adiantar. Bom, na verdade, assim, eu, durante um certo tempo, eu sempre costumo falar que eu fui fazendo o uso de técnicas e de aparelhos me baseando em conhecimentos, assim, de leitura, de cursos pequenos, informações e tal. Isso me gerava muita dúvida, né? Eu acho que é um tipo de situação que acontece muito com é, a pessoa que está novata até nas profissões em geral, né? Ela pensa assim, nossa, com o professor dá certo, comigo dá errado, né? Puxa vida, como eu sou burro, né? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Às vezes a culpa está no paciente, não está em você, né? E algumas vezes é interessante você acompanhar mais de perto, fazer um curso específico sobre o assunto, né? Então eu vinha de anos, por exemplo, vou dar um exemplo claro para você. O APM. Né? O APM eu comecei a usar, estava com muito problema, não dava certo e tal. Aí eu convidei na época, o Dr. Carlos Martins Coelho, que foi o idealizador, né, para dar um curso no nosso curso de especialização. Eu falei, não, vamos pagar o cara lá de São Luís do Maranhão, vamos trazer ele para São Paulo. Para isso eu tenho, ver quantos anos tem, então tem no mínimo 20. Falei, agora ele vai vir aqui, agora eu entendi porque qual que era o problema, entendeu? A maneira de travar, o looping para cima, entendeu? Não para baixo, coisas meio básicas, entendeu? Que a gente fazia meio de olho, né? Então, aí melhorou. E aí foi o quê? Fui fazer o curso na Coreia, né? Com o Park Kun Lee. Né? Na verdade, foi uma visita, não foi um curso. E lá, agora vamos chegar na ativação. E lá eu aprendi a fazer o quê? Um quarto de volta. Então, eu trouxe a informação de quem idealizou. Né? Eles propagaram um quarto de volta. E aí, as pesquisas deles, tudo um quarto de volta. Aí, depois, eu tive conhecimento, comecei a fazer. Aliás, perdão, comecei a fazer. E realmente via que não respondia de uma forma legal. Né? Muito irregular o resultado. Falei, bom, pode ser essa situação, pode ser que um caso ocorra, outro não, pode ser que esteja acontecendo comigo, mas, poxa, a informação foi muito clara para mim. Aí eu vi o protocolo de ativação já do MUM, que era os 2 quartos de volta por dia. Né? Eu cheguei a fazer, Sérgio, em uma paciente, uma volta completa por dia, até. Tá? Porque não abria, uma moça jovem, 25 anos, eu cheguei a fazer uma volta completa por dia. Bom, enfim, eu acho que é como você falou, as coisas, o tempo vai passando e a gente vai se adequando. Então, em resposta à sua pergunta, eu continuo usando a recomendação de 2 quartos de volta por dia. Tá? Eu acho que, pelo menos no meu caso, é o que mais tem dado certo. Ô, Ju, rapidinho. Mas assim, será que de repente também a questão da nossa mudança, eu não sei como você tem feito hoje, mas o MARP lá do parque, do Lee, né? Ele não busca a bicorticalização, como por exemplo o Moon, né? Então, de repente, isso aí também está um pouco relacionado com a questão da melhora, não Total, sei. diretamente relacionado a isso, né? Diretamente relacionado a isso. Para começar, para acrescentar, o Lee e o Park, basicamente, o que ele tem publicado, que tem esse protocolo de um quarto, e que eu vi eles utilizarem lá, eram pacientes entre 18 e 30 anos, que foi o que eu comecei a trabalhar. Mas eu comecei a trabalhar, porque eu vou trabalhar dentro do que eles trabalham. Depois a gente começou a avançar. Porque, na verdade, a maioria dos casos que eu recebo de alunos, pessoas que fazem os cursos com a gente, que vêm procurar, são pacientes acima de 30 anos. Sim. Né? Então, mudou, porque muda a idade, uma idade mais avançada, você tem a bicorticalidade, e aí você pode alterar os seus protocolos de ativação. Né? Aliás, esses protocolos foram alterados por isso. Mas deixa eu acrescentar só uma ativação que eu tenho feito, que é intercalada. Eu não sei se eu já cheguei a comentar isso com você, essa ativação intercalada. Comentei com você, não? Que eu tenho feito? Não, não, Não? não. Então, Mas eu já fiz também. já? Não sei se você fez essa. É um quarto em um dia, aliás, ao contrário, né? Começa com 2 quartos e aí vai 1 quarto. 2 quartos, 1 quarto. Né?
principalmente, né, naquele período inicial que você vai 2 quartos, 2 quartos, e eu sempre tenho notado que o paciente relata pressão posterior pela banda, né, porque vai transmitir a Uhum. força, e ele tem que começar a se queixar de pressão na anterior também. Algum sinal tem que ter na anterior. Se ele começa a não me reportar, né, sensibilidade na região anterior, aí eu penso em começar a intercalar. Porque a minha preocupação aí, no caso, é você ter alguma intercorrência do próprio aparelho, né? O Sim. aparelho começar a entrar na mucosa, você começar a ter os molares, né, sendo movimentados muito, né? Eles começam a baular a tábua vestibular. Então, aí eu tenho essa preocupação de fazer intercalada, né? E Legal. você? Como é que você faz essa intercalada aí? Então, na realidade, como que eu comecei a perceber, né, Júlio, que os meus parafusos, os mini implantes, eles estavam começando a dar uma inclinada. E aí eu acabei associando empiricamente, né, intuitivamente, isso a um excesso de carga. E aí eu fui diminuindo o protocolo nesses pacientes. Então, o paciente, eu sempre fazia 2 quartos de volta por dia. E aí eu acabava percebendo que quando acontecia isso, eu diminuía ou intercalava, tipo 2 quartos, 1 quarto, 2 quartos, 1 quarto, né? Aí eu acabei vendo que estava acontecendo bastante. E aí eu cheguei ao ponto de falar assim, quer saber? Eu vou fazer 1 quarto para todos. E aí hoje o protocolo que eu utilizo é 1 quarto de volta por dia já para todo mundo, sabe? Não que o 2 quartos não funcionasse, mas eu estava vendo que muitos eu estava tendo que me abaixar um pouco, né? E chegou a acontecer em 2 casos de inclinar tanto a ponto de travar e o paciente não conseguir mais ativar, o torno não abria, porque criou uma trava, né? O torno expansor cedeu junto com essa inclinação e ele trava. E aí o que, que aconteceu? Eu peguei e fiquei um tempo parado, sem ativar, não tirei o aparelho. Falei, vamos esperar. Mas quando abre, deixa eu aí fazer um adendo aí. Quando Uhum. abre o diastema, aí é 1 quarto. Eu já Não, sim, sim. automaticamente 1 quarto. Beleza, é isso aí. Eu fazia Entendeu? 2 quartos até disjuntar. Disjuntou Isso, um não. quarto. Os 2 quartos e o intercalado que eu estou fazendo é até abrir. É, até Abrir abrir, um sim, quarto. sim. Quarto, Perfeito. quarto, 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 perfeito. É isso aí, isso aí. Isso é importante. Mas você sabe que isso é importante comentar, né? Porque Muito, eu, muito. eu sou réu, confesso, eu vou te falar. Me passou uma vez. Me passou. É. O paciente continuou com os 2 quartos, entendeu? E foi justamente nessa situação que ele chegou, mas assim, já estava no final já do expansor. E ele deu Aham. aquela inclinada. Eu falei, nó, o que eu fiz? Né? Você Aí quando eu continuou dois voltei, eu falei, quartos. cara, devia ter comentado com ele, esqueci, rapaz, esqueci. Essas Caramba. coisas que é legal o bate-papo, né? Exato, exato. É o dia a Aproveitar aqui dia. também, ó, É o dia, ô, Júlio, o dia a dia. mandar um abraço aí pro Fernando Manhães, que está assistindo a gente aqui, ó, que Ô, acabou de fazer uma Fernando! live sensacional. Eu estava assistindo Magnífico, a live dele ali. Bem legal, magnífico. falando de verticalização de molares agora há pouco. E o Francisco Nogueira, que está aí também, ó. Aí, ó, Top, fera também no top. assunto. Grande amigo. A gente vai falar É, sobre corte com perfuração aí, isso, Francisco. isso. Francisco é um expert na corte de perfuração. Legal, legal. Ensinou muito de corte de perfuração, Francisco. Muito bacana. Então, aí como eu estava te falando, eu estou falando mesmo antes da disjunção, sabe? Então eu comecei a adotar 1 quarto de volta mesmo antes da disjunção ocorrer, por Uhum. conta desse travamento. Mas quando aconteceu essas 2 vezes de travamento, sabe o que eu fiz, Júlio? Isso aí também é legal. Eu costumo citar esses casos de insucesso relativo, digamos assim, né? Intercorrências, não é insucesso, intercorrência. Perfeito. Uhum. Porque foi muito boa essa experiência. O que eu fiz? Travou, o paciente não conseguia ativar, não tinha disjuntado ainda. Eu poderia muito bem decretar o insucesso e tirar o aparelho. Pois bem, o que eu fiz? Esperei, sem ativação nenhuma, por 8 dias. Fui esperando, 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 esperando. Falei, ó, tenta aí. O paciente, na época, chamava o Vitor. Eu falei, Vitor, vê se você consegue agora ativar teu aparelho aí. Aí ele falou, ó, agora foi. Falei, pronto. Aí falei, vem aqui no consultório. Quando ele chegou, o mini implante já tinha voltado um pouco mais e o torno já tinha
Ou seja, aquela energia que estava concentrada talvez no aparelho e no mini implante foi dissipada e automaticamente o aparelho foi voltando, o torno expansor foi voltando próximo a um alinhamento para possibilitar a nova ativação. E aí ele conseguiu ativar e aí a gente conseguiu juntar, olha só. Né? Mas aí quando eu voltei à ativação, eu estava fazendo 2/4. Aí eu fiquei esse tempo parado. Quando eu voltei fazendo 1/4 de volta, dia sim e o outro não. Então eu fazia 1/4 de volta num dia, no outro dia não fazia nada. 1/4 de volta num dia, não fazia nada. Fui indo devagarinho e juntou. 2 vezes aconteceu isso e deu certo. Isso e esse assunto da ativação já dava uma live completa, né? Já dava uma live. Porque Exato. você sabe que é um ponto que cada vez que a gente conversa com uma pessoa que faz MAP, tem algumas histórias para contar. Isso ainda é um ponto de interrogação. Por exemplo, eu vejo alguns colegas que têm a preocupação de não diminuir a fazer intercalado ou fazer um quarto, preocupados justamente com o efeito dentro do lar. Né? Muito embora, obviamente, eles sabem disso, nós já comentamos, né, que esse efeito dentoalveolar, ele ocorre, ele é inerente em qualquer expansão. Sim. Né? Ele Sim, vai claro. ocorrer, né? E é esperado, né? Mas é aquela preocupação de ter, então vamos concentrar forças. Então, aí tem essas questões de ter esses relatos de insucesso por não mudança do protocolo de ativação. Então, de sorte que eu sugiro assim, que seja uma coisa customizada. Tanto que os meus pacientes, Sérgio, ou os nossos pacientes em geral, até de cursos, eu peço que os alunos assim, monitorem com o WhatsApp. Peça para ele ir te passando. Ó, aconteceu isso, sentindo isso. A primeira semana, ou que seja, até abrir o diastema, monitorar dia a dia. Então, o celular do consultório fica com a secretária no final de semana. Bom, já fica mesmo, para ela na segunda-feira já me passar tudo que tem de novidade, né? E aí, qualquer novidade, ela me aciona. E durante a semana ela está controlando isso aí. Porque eu acho que realmente, como você você deixou bem claro aí, né? Você estabeleceu vários protocolos, entendeu? Pelas suas experiências. Eu acho que tem que ser dessa eu forma. acho que foi Para atualizar pelas respostas que você está tendo, né? É isso aí. Agora, ô Júlio, eu lembro quando eu tive lá com você na República Dominicana, na pós-graduação lá, e eu lembro que você estava naquele módulo, a gente chegou a instalar diversos tipos de aparelho expansor. Nós instalamos o KBE do Lee, né? Nós instalamos um modificado, o Hirax modificado para MARP, que é o do parque, digamos assim, né? E eu não acabei não acompanhando aqueles casos no final. O que você acha, o que você considera hoje, talvez assim, o que você prefere na tua clínica utilizar? Os nossos que são perpendiculares em direção à maxila, nosso que eu quero dizer porque tem fabricação aqui própria. Ou os, vamos dizer assim, os originais, da técnica original, que são mini implantes que não são mais inclinados, não busca bicorticalização. Né? Eu não tenho essa experiência, então às vezes me falta isso para poder passar. Né? Eu trabalho muito com os perpendiculares, então eu acabo sendo tendencioso a falar disso porque os meus resultados são legais, são bons usando esses mini implantes, né, bicorticalizados aí. Eu acho que deixar bem claro inicialmente, Sérgio, na nossa conversa aqui, que nós não temos interesse comercial nenhum, né? Sim. Deixar bem claro assim, né? Nenhum, a gente vai ter que falar de algumas marcas, né? Então, especificamente, vamos começar do KBE, né? Ele é um disjuntor, deu muito certo, né? Foi utilizado numa criança e uma particularidade, né? Toda vez que a gente utiliza o protocolo Manhães, né, vai utilizar mini implantes em crianças, eu vejo assim cada vez mais a necessidade de fazer um excelente condicionamento do paciente e dos pais com relação à intervenção, né? É uma consulta longa, é uma explicação prévia muito boa, porque a criança ela assusta um pouquinho com essa história de pôr um mini implante no palato. Essa menininha aconteceu isso, não sei se você se lembra. Né, acabou o mini implante do KBE, é um mini implante pequenininho, muito pequeno, muito curto, né? Muito curto, não ficou muito estável, muito embora a gente tenha conseguido disjuntar, depois não deu muito resultado na questão da protração. Infelizmente, foi assim,
deu um resultado muito bom, tá na minha aula, tá lindo o caso. Se Deus, se a gente conseguir, até eu gostaria de publicar esse caso. Eu estou esperando as imagens do alinhamento dela com 4x2. Tá, mas assim, sabe quando você vê que, puxa vida, se tivesse um mini implante um pouquinho maior, entendeu? Fosse colocado em 45 graus, entendeu? O protocolo amanhã, né? Talvez tivesse dado um pouquinho mais de resultado. O KBE tem uma opção que eu acho muito interessante, eu tenho ela, não tive oportunidade de usar ainda, que é sem bandas, né? Que eu acho que é uma boa alternativa. O Francisco o Nogueira gosta de utilizar muito sem bandas, entendeu? Ele Eu até escreveu particularmente aqui agora, aqui, ó, cada vez usando mais, escreveu. cada vez usando, ele escreveu aqui, ó, cada vez estou utilizando sem bandas. Então, é uma perspectiva. Eu não tenho muita experiência com isso. Eu gostaria de. Estou procurando um caso, faz tempo já, um caso que tivesse pouco de perda óssea, um paciente cirúrgico para fazer o uso do MARP já com algumas osteotomias e não só com corte de perfuração. Estou pensando num caso um pouquinho mais indicado para o sem banda para começar a fazer, né? Eu tenho um caso assim E porque que eu também tive que apoiar no. o mesmo problema, o parafuso é curto. Então eu não posso pegar qualquer caso que no adulto Sim, que eu tenho medo disso. exato. O modelo do DHMM, como eu costumo chamar, né, que é o disjuntor IRAX Diretoria. modificado para a MARP, né, eu acho que a gente tem que ser consciente com relação ao poder socioeconômico do seu paciente, a clientela que você trabalha. Eu acho uma boa opção, mas eu elegeria ele como os autores utilizaram, dos 18 aos 30 anos, que foi justamente os casos que você viu lá. Na República Dominicana foi onde nós mais utilizamos o DHMM. Tivemos insucesso, obviamente tivemos, mas tivemos mais sucesso. Mas porque eu fui bem rígido em trabalhar entre 18 e 30 anos. Inclusive, nós começamos com os casos até 25 anos, no começo, coincidentemente. E ele foi muito bem. Né? Aí sim, quando a gente começou a trabalhar com unidades um pouquinho mais próximo de 30 anos, aí. Por quê? Falta de corticalidade, não tem o DHMM, o elo que a gente acaba construindo com o fio 01, não tem uma estrutura, ele não tem, ele não tem uma parte do perfil transmucoso e da cabeça do mini implante envolvido na estrutura do expansor. Então Tem uma pequena folga ali, né? você tem uma. Não, quantidade mesmo. Você tem 2 milímetros de cabeça no PEC Labs, 2 milímetros de cabeça e 2 milímetros no guia. Então são 4 milímetros de mini implantes que ficam dentro do corpo. Então o corpo do disjuntor da PEC Lab ele tem uns 4 milímetros de altura. O NUM deve ter pelo menos uns 2,5 por aí, né, o corpo dele. Então, assim, eu acho 1 milímetro de fio muito pouco para você ter uma apreensão do mini implante, para você ter a passagem da força do disjuntor para o corpo do mini implante, para você não criar inclinação. Escapa muito, Júlio? Só para Escapa complementar. ali? Você percebe que escapa na hora da. Ele inclina. Essa inclinação que você disse, que você acaba de ver, ele inclina muito. Né? Ele Entendi. inclina porque ele cria um ponto muito pequeno de ação de força no mini implante, ele tende a inclinar. Né? Para você ter uma ideia, assim, você deve ver principalmente são sistemas alemães que eles têm publicado distalizadores com mini implantes no palato, com molas, né? Você veja que eles têm a preocupação de ter uma capa que cobre, né, o corpo do mini implante e tem uma capa que cobre ela entra no mini implante, rosqueia e apreende um fio grosso, 1.2, para você fazer a ativação da distalização do molar com a mola. E a força é muito menor do que uma força de disjunção, por exemplo, uma força expansora de um menor, expansor. você vê que ele tem. O fio está dentro de uma altura. Não tá, ele não faz assim em volta da cabeça do mini implante. Né? Então ele cria uma área para você ter ali a ação de força, da mola apoiando, você ter o fio correndo. Né? Legal. Então, na verdade, o fio não corre, desculpa. O fio está sendo introduzido dentro de toda a estrutura, como se vamos imaginar uma estrutura. Né? Então, é por isso que eu vejo hoje que, para o mercado brasileiro, Sérgio, eu acho que se a gente puder estar utilizando de rotina o PEC Lab, é a melhor opção que nós temos. Nós temos uma facilidade de ter uma fábrica brasileira. Sim. Né? Mas uma E vez muito bom, por sinal, né? não é interesse comercial, mas assim... Mas é bom, a gente tem que falar, né? O que é bom a gente tem que elogiar, né? Eu tive que trabalhar na República Dominicana com o Iraque modificado, porque a gente não tinha como fazer lá.
né? Vou trabalhar. Só que aí o quê? Dentro de uma idade que me permitia ter um maior número de sucessos, né? Sucesso. Agora, aqui no Brasil, acho que até para facilitar o serviço, entendeu? Se o paciente puder pagar e você puder fazer com ele, é ótimo, tá? Ah, agora eu vi o Francisco aqui, o sistema é o do Vilmes, é isso aí. É o Benefit. Beneslider, Benefit. como é que é? Benefit. Isso aí, isso aí. Benefit Vilmes, mas o sistema chama Benefit. É, E por causa do... tem um outro que começa com M, Mollet, alguma coisa assim, também da Alemanha. A própria Divimed tem um sistema também. A Divimed, que eu trabalho muito com o pessoal da Divimed no México, eles também têm um mini implante que você consegue fazer essas adaptações. Ele não é específico para a digitalização, mas eles também têm. Todos o mesmo sistema. Você tem o mini implante e você tem como rosquear interno. Posso mostrar? Claro, deve. Gente, porque, Sérgio, eu não estou em casa, eu estou no consultório, cara. Cara, eu ia perguntar mesmo se você deixa seus certificados tudo aí em casa. Você vê que coincidência, cara. Sabe o que é? Vou te falar, o sinal aqui é bem melhor. Por isso que eu vim para cá. Eu tô só procurando aqui, se eu não tinha... Eu tava com uma pinça aqui agora. Aqui, achei. Desculpa. Aqui, ó. Na verdade, seria isso aqui, ó. Não sei se o pessoal vai conseguir ver. Ó, ele tem... é um mini implante. Peraí, teve um... Aí, se você quiser, de repente, Júlio, talvez seja mais legal... Você vê que ele tem, ó, ele tem uma... Como rosquear a cabeça. Tá? Eu vou mostrar o saquinho aqui das cabeças dele. Júlio. Oi. Tenta fazer assim, ó, colocar atrás na câmera traseira, que é melhor, do celular, e vira a câmera que você consegue até dar zoom. Mostrar na câmera atrás, eu acho que de repente vai ficar legal. Deixa eu inverter aqui, então. Olha aqui, ó. Aí, pô, Vendo? perfeito, Ó, velho. olha lá, ó. Deixa eu desativar aqui os comentários. Olha lá. Ele tem como você rosquear. Agora eu vou mostrar. Vou mostrar. Esse aí de onde que é, Júlio? É a DeviMed? É da Divimed. Deixa eu ver aqui que eu tô querendo achar. Aqui. Olha lá as cabecinhas, tá vendo? São os conectores. São os conectores. Entendi, legal. Tá vendo? Aí você rosqueia esse conector naquela parte da cabeça. Perfeito. Fica aqui. Legal. Aqui. Olha lá. Eu rosquei aqui, ó. Bacana. Tá vendo? E você tá vendo que ele tem um dimplezinho, uma depressãozinha pequenininha? Então, É para passar o fio ali? Não. Isso é para já outra... Aqui, ó. Isso é já para outra situação. Só um pouquinho de pegar aqui. Que é isso daqui, ó. Para você aprender... não, desculpa. Aquilo ali é para... Deixa eu ver aqui. Então, mais ou menos assim, é um mini implante que ele te dá uma versatilidade muito maior de aplicações, porque você tem uma cabeça meio que conversível ali, alguma coisa assim, uma cabeça que você consegue... Tem uma outra cabeça que eu não tenho ela aqui, que ela trava, ela entra ela encaixa nesse pininho aí. Isso aqui que eu estou te mostrando é o encaixezinho para justamente customizar o expansor. Legal. Ele entra e aí você consegue usar isso aqui para diversos usos no palato, inclusive para MARP. Mas para MARP eles pretendem fazer um disjuntor específico, né? Mas esse aqui dá para você utilizar como digitalizador, como outros usos, né? Eu estou pensando aqui mais no digitalizador mesmo. Tá? Mesializador também deve ser o mesmo sistema. Também. Né? Ô, Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que o pessoal perguntou aqui, eu não falei nada para não interromper, mas você estava falando a questão da faixa de idade, que eu acho que é a principal pergunta, assim, né? Qual a idade que eu posso indicar o MARP, né? O MARP é uma técnica, um aparelho
que foi desenvolvido para tratar adultos jovens, então você compreende uma faixa etária que você falou ali, até mais ou menos uns 30 anos, que essa idade aí, de repente, dos 20 dos 18 aos 30 anos, era uma faixa que às vezes a gente acabava tendo que submeter o paciente ao SARP, né, a expansão auxiliada aí por cirurgia, né, cirurgicamente assistida, e a gente consegue que esse paciente esteja dentro hoje de um tratamento menos invasivo, que é o MARP, né? Uhum. Mas aí você falando isso aí do modificado, né, do DHMM, né? HMM. Aí quando a gente muda para os perpendiculares, você nota que a gente consegue ir além um pouco disso daí, né? Com a corte por perfuração, tranquilo. E como que tem sido o seu método de eleição, assim, por exemplo? Eu vou falar o meu primeiro, porque depois você fala do seu. Como que eu tenho hoje conduta minha para tratamentos transversais, ortopédicos, né? Então, vamos lá. Claro, a idade, ela é fundamental, a idade cronológica, mas eu tento me basear ao máximo, né, naquela análise de maturação de sutura da Fernanda Angelieri, né, McNamara, Lúcia Vidanes, etc. Eu sei que não é o melhor, não é perfeito, está longe de ser uma análise perfeita, mas eu acredito, para mim, eu tenho convicção de que hoje é o que a gente tem mais próximo ali de repente, de um prognóstico, de um indicativo. Então não é que isso vai definir a minha conduta, mas eu vou tender a estabelecer um parâmetro baseado nisso. Por exemplo, se eu faço análise, né, que compreende dos estágios A até o estágio E, paciente A e B, eu vou no Hirax, vou no convencional. O paciente C, que às vezes é até uma criança, não quero saber a idade. Se eu olhei lá e eu observei que eu vi características do estágio C, né, eu já indico um MARP. Né? Estágio D e E, eu indico MARP com a corticoperfuração. É claro que, para cada uma dessas indicações, você tem que ter um plano B, porque, como eu falei, a análise ela não é perfeita. Ela é subjetiva em vários aspectos e difícil. Ela é difícil. Né? Então, às vezes o paciente que você colocou que achou que era um B, às vezes você errou ali, na verdade, ele tinha um grau mais avançado de ossificação da sutura e não deu certo fazer com Hirax. Então, para todos esses protocolos que eu coloquei, eu coloco o plano B e explico isso antes para o paciente, porque se você explicar depois é desculpa, mas antes você explicando a informação. Então eu falo, ó, a gente vai começar pelo Hirax, caso nós não tenhamos sucesso, a gente vai partir para o MARP. A mesma coisa quando eu indico o MARP, olha, a gente vai começar pela técnica MARP, é uma técnica menos invasiva, mas em caso de insucesso, a gente vai partir para o SARP, a gente vai para o cirúrgico. Né? E eu queria saber como que você está estabelecendo esses parâmetros aí. Basicamente os mesmos. Deixa eu só... o José Ferrada aí, ele perguntou quais são esses estágios. Então, José, por favor, consulte o American Journal e o Ajodo, né? Angelieri 2014. É um artigo sobre 5 estágios de maturação da sutura palatina mediana. E Angelieri brasileira, Angelieri brasileira. Fernandinha Angelieri. Isso aí. Então, se você pode consultar isso aí, lá, se quiser, o nosso livro também tem, né? Tá bom? Essa classificação, aliás, várias literaturas atuais trazem, né? Mas o artigo base é esse aí, para você entender. Sérgio, basicamente o que eu faço é isso aí. Eu achei a tua colocação que eu tenho atualmente, né, eu digo recentemente adotado, essa colocação que você fez aí. O MARP é uma opção para o SARP, né, para o ERMAC, que seja a expansão. Então, o paciente acima de 30 anos tem a corticoperfuração? Tem. Tem limite? Não tem limite. Você vai fazer, desde que o paciente esteja ciente de que o MARP não deu certo, né? Mesmo com a corticoperfuração, mesmo que eu faça 1 ou 2 vezes a corticoperfuração, o próximo passo, se ele quiser continuar a tratar de uma maneira com o efeito esquelético e não o efeito dentalveolar, vai ter que ser cirurgicamente. Né? Agora,
uma coisa que você comentou aí, eu acho importante isso, associar a questão do estágio com a idade. Porque, na verdade, você não falou com essa palavra, mas você acabou determinando mais ou menos por aí, né? Que a gente vai fazendo essas associações. Na dúvida, a gente sempre parte para o estágio mais, perdão, pela opção ou alternativa de tratamento mais invasiva. Né? Na dúvida, mais invasiva. Né? Por exemplo, até na resposta do paciente, a gente é convincente naquilo que a gente passa para o paciente, mas a opinião do paciente é muito importante para a gente. Né? Se um paciente me perguntar, nunca me perguntar, mas se ele me perguntar, eu tenho isso para mim, mas vem cá, eu vou tentar usar os mini implantes no céu da boca, você vai fazer a corte com perfuração, se não dá certo, ainda tem que fazer a cirurgia, por que eu não vou para a cirurgia direto? Pois é. Né? Então, tem essa opção ter essa possibilidade do paciente optar por um optar, exato. mais invasivo. Agora, é importante isso que você passou. Nós, como profissionais, nós temos que estar passando a informação para ele embasada, confiante, né? Então, assim, olha, eu tenho essa opção por isso, né? Ele vai se sentir seguro, vai se sentir tranquilo. Se por um acaso não der certo, porra, mas o cara me explicou legal. Ó. Realmente, ele tinha embasamento para isso. Realmente ele comentou comigo que poderia ter essa possibilidade. Né? E no caso, até se você vai na dúvida, um paciente jovem, na dúvida, mas está C, mas sei lá, entender como a gente já conversou, né? Parece que desde quando tem os subtipos, né? Tem uns subtipos, né? Vai no MARP. É C, tem um característico de D. Será que eu vou sem MARP? Eu vou em expansão convencional? Sei lá, a criança tem 15 anos. Vai no MARP, vai no MARP. Não tem dúvida. Lógico, eu vou assim, eu sigo isso. Até porque, Júlio, independente de juntar ou não, a gente sabe que a qualidade da disjunção com o MARP ela é muito maior do que com o Hirax. Então, mesmo que você não precise se culpar em querer indicar, às vezes, um MARP para uma criança que você acha que está num estágio mais avançado. Por quê? Mesmo que você tenha sucesso com o Hirax, por exemplo, existem os efeitos colaterais que com o MARP são diminuídos a nível basal, esses efeitos. Então você tem uma qualidade de junção muito melhor, o que às vezes cria até mesmo, você pode proteger o seu paciente, que às vezes pode ser uma criança, um adolescente, de defeitos ósseos, de recessão gengival, né? Você tem uma qualidade ortopédica maior com o MARP. Nesse ponto aí eu ia complementar, né? Assim, porque muitas vezes o problema que a gente tem não é... A gente está analisando, veja bem, estamos se embasando numa classificação de maturação da sutura palatina mediana. Ainda tem outras suturas, que são as circunmaxilares. Né? Exato. O Carlão postou, acho que hoje, aí, esses dias aí, hoje que eu comentei, né? O Carlos postou uma menina de 15 anos que abriu, ele vai fazer proturação. Eu falei, pô, legal, tomara que isso aí tenha chego nas outras suturas, tenha aberto as outras suturas, para você poder ter uma bela de uma proturação na maxila. E aí, principalmente... Às vezes não tem essa resposta, e o problema não está na sutura, embora você tenha avaliado ela. E aí o Francisco acrescentou uma coisa que eu ia falar aqui, pode ser até que você tenha que fazer perfurações como ele sugere, nos pilares zigomáticos. Eu não cheguei a fazer ainda. Ele faz de rotina. Entendeu? Legal. Você expandir, ou você optar mesmo para fazer uma osteotomia, tipo Glassman, que é só aqui no pilar zigomático, né? Sem estender para a abertura piriforme, né? Que já é a técnica de Bell, já não chegava no pterigoideu, né? Não fazia o pterigoideu. Aí o Glassman deu a opção de fazer só no pilar, e não dava, porque sem clivagem não dá. Isso tudo aí foi experiência que a gente passou durante os anos aí fazendo e aprendendo. Então, quer dizer, algumas situações, pô, não deu certo, mas não foi, você fez o diagnóstico certinho na sutura, mas as outras suturas não responderam bem. Por isso que a abertura do diastema, o diastema anterior, aí, entre os incisivos, também é um ponto de interrogação para mim. Né? Até queria aproveitar, agora vou inverter, vamos tocar nesse assunto, né? Porque o papo tá bom, o tempo tá correndo. Eu falei, puxa vida, eu queria conversar com o Sérgio sobre isso aí. Mas não tem problema, qualquer coisa, daqui a pouco a gente abre outra live. Essa quantidade de abertura do diastema interincisivo,
Para mim é igual ativação, rapaz, é muito variável. Tem pacientes Muito. jovens que abrem pouco, tem pacientes mais velhos que abrem muito, né? Eu fico espantado, rapaz, que não tem um padrão para isso, Não né? tem um parâmetro, exato. Você tem notado isso também? Não, Não, que mostra muito, não tem variabilidade. exato. Às vezes você pega um paciente adulto que abre um baita diastema rápido e às vezes você É, tem um paciente mais jovem que às vezes você tem um efeito ortopédico bom, mas não tem uma abertura de sutura que é compatível com isso, então eu tenho percebido que realmente não tem essa compatibilidade. Quando a gente trabalhava com a convencional, né, com RAS, com Hirax, era realmente um padrão, né? Aquele padrão de sempre o diastema aberto proporcional ao protocolo de ativação, à quantidade de ativação que você faz. Mas eu venho percebendo que no MARP não, né? é, Parece que o efeito anterior ali não é bem uma coisa diretamente proporcional à tua quantidade de ativação, né? é. E E, e, aí, o, e o Moon fala que a bicorticalidade proporciona, dá uma abertura proporcional e tal, mas eu não tenho visto isso aí. Bom, se bem que assim, o expansor do Moon mesmo, eu usei muito pouco, né? Assim, pelo valor, né? A gente usa mais eu nunca usei o do Moon, não eu usei, no usei MSE eu não usei. usei duas vezes, então não posso falar nada, né? Tem É. que falar. Aí, aproveitar o gancho aqui, o bate-papo aqui nos comentários está interessante também. Mas, assim, é igual o caso do Cadu, né? O caso do Cadu, né, que é uma paciente de 15 anos, teve gente no grupo lá do Horto Fechado que falou assim, mas, pô, 15 anos você fez MARP? Né, que ela sempre pergunta, gente, isso aí não depende. Por Eu, exemplo, eu ele, tenho uma me, de, pelo, eu tenho uma de 13. eu também, eu tenho de Fazer. 13. Eu E tenho eu de que 13. tá mais bonito o meu, porque o Haas necrosou, não abriu. E eu tenho a tombo da menina, estágio Perfeito, C, perfeito, carpal, entendeu? Ali, assim, irrefutável. Era mar. E perfeito. abriu Muito bonito. legal. Que legal, que legal. Muito bacana. Mas então, para casos que você quer um tracionamento ainda, né, da maxila, né, fazer uma protração maxilar, é mais ainda vantajoso você utilizar o MARP pela questão da aumentar a possibilidade de você juntar suturas circunmaxilares aí, muito diferente do efeito do Hirax, que a gente já sabe que sequer a sutura interpalatina é rompida muitas das vezes, né? Então, às vezes você não rompe nem a sutura interpalatina, que é a sutura palatina mediana, nível de osso palatino, por exemplo. Às vezes ela não é disjuntada na expansão com RAS, com Hirax. Imagine as demais suturas circunmaxilares, né? Então, você acaba potencializando, aumentando a chance de você ter um efeito da protração da maxila muito melhor fazendo a junção aí com o MARP. Né? É, o Júlio, eu quero dar uma voltadinha aqui na conversa, porque o negócio estava bom aqui, cara. Deixa eu ver Eu aqui. não, eu Começou lá. não cheguei a Ó, acompanhar. vamos lá então. Já cheguei aqui, vou atualizar. Ó, a Rayane, lá de Bauru. Oi, Rayane, tudo bem? Legal você Oi, estar aqui. Obrigado Rayane. pela participação. Ela falou que saiu um artigo na Korean falando sobre outros preditores de insucesso da expansão com MARP. Tá, legal. Então, assim, além do estágio de maturação, né, outros fatores como espessura e comprimento do palato. A questão do comprimento do palato achei interessante, não conheço. A espessura eu já trabalho com isso. Foi inclusive uma das justificativas para a gente desenvolver o MARP de 6 mini implantes, né, para pacientes com espessura reduzida ou com espessura tão aumentada que impossibilite aí a questão da bicorticalização. Então isso aí é bem legal. A espessura do palato ela é muito importante. Eu acho que esse artigo que ela está falando, eles criam várias, se eu não estou enganado, a Rayane pode até confirmar com a gente, eles criam variabilidade, né? Número de mini implantes, distância do mini implante ao corpo do disjuntor. Eles criam essas, eu acho que seria esse aí, se eu não me engano. Legal. É um E aí, artigo bem aproveita. interessante mesmo, viu? Legal, eu vou até procurar esse artigo aí para ler, porque eu queria ler sobre o comprimento, né? Faz sentido, né? Quanto mais longo ali o comprimento da maxila e da sutura palatina mediana, né? Mais área você tem para adjuntar. Mas enfim, você falou para a galera estudar o artigo da Angelieri ali de 2013, da American Journal, mas lembrando que tem a revisão, né, a versão 2.0 desse artigo que eles lançaram na Dental Press, na Journal, em 2016, se não me engano, e a Dental Go está com gratuidade nesse período agora de pandemia. Então vale a pena para o pessoal que quer estudar ir lá na Dental Go, buscar esse artigo da Angelieri em 2016 na Journal
Que é um artigo que eles vão ter disponível aí, né? American Journal, eles vão ter que comprar o artigo ali ou assinar a revista, né? A Rayane falou que é esse mesmo, né? Ah, legal. IO, YOON, né? Do ano passado. Ó, Legal. aqui, ó. Opa, olha ele aí, ó. Posição, tamanho, número e extensões, tá vendo? Legal. Aí ele Bacana. vai colocando as várias possibilidades, tá? Legal. Então, ó, o Francisco Nogueira falou que tem feito corticotomia nos pilares. Aí eu vi até que o Manhães perguntou se era corticoperfuração ou corticotomia, e ele parece que fez corticotomia mesmo, tá? É corticotomia Corticotomia. mesmo. Ele colocou aqui, Ele tinha corticotomia. comentado. Se eu não me engano, perdão, Francisco, você tinha falado mesmo, usa as duas coisas, corticotomia e Né? corticoperfuração, as duas. É, Aí o José também pergunta o quão posterior nós instalamos os mini implantes de trás, né? Eu avalio tomograficamente antes para definir a posição antero-posterior do torno e, consequentemente, das linhas de mini implante, a linha anterior e a fileira posterior ali. Então, quem vai mandar vai ser É a anterior, disposição né? anatômica do paciente. O planeta, assim, desculpa, Sérgio, desculpa, te interrompi, você quer Nada, terminar? pode falar. Cara, você que manda aqui, eu tô aqui de coadjuvante. Para ser prático, elejo os anteriores, né? Escolho uma área de bom volume e boa cortical anterior. Aí no planejamento eu vou medir os 13 milímetros ou os 17, dependendo do disjuntor que eu estou utilizando, e aí Sim, vai cair no posterior. Né? Então exato. o que manda é o que está sentado no banco da frente, é o motorista. É, Quem eu está uso, atrás, eu, quem tá atrás está servindo muito bem para você de bordo. o que também dá para fazer, né, Júlio, que eu falei que eu faço, eu padronizo de 17 milímetros, que é o que eu uso mais, o EX, e aí o que eu faço? Eu olho os dois, né, então eu olho a possibilidade dos dois, porque às vezes, né, você acaba tendo uma área lá posterior muito fina, né, e aí não tem uma boa estabilidade. Aí às vezes eu dou uma checada se eu tenho um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, é uma área com um pouco mais de osso, e depois Legal, confiro lá na frente, legal. confiro, faço tipo como se fosse uma prova real lá na frente para ver como que ficou depois dessa alteração, né? O que às Também, vezes é legal. ótimo. O ruim é quando às vezes você fica naquela sinuca, né? Os de trás não tem osso, aí se você muda para um lugar que tem osso, o da frente é tão espesso que você não consegue bicorticalizar. Então às vezes acontece isso aí de entrar nessa sinuca de bico aí na escolha do local. Mas quem E aí, manda é e a aí tomografia ali. E aí não ter medo de perfurar tem aqui, por Soalho da exemplo, cavidade nasal. 2 milímetros que você fala, né? Eu falo que pode ser de 1, pode ser 2, entendeu? Aí se você na hora lá quiser colocar 3, pode colocar. O máximo que vai acontecer é o paciente sentir vontade de espirrar na hora que o mini implante perfurar a fossa nasal dele. É, Diferente de extraoviolar que você coloca no seio maxilar. não sei Seio maxilar. maxilar tem um ósteozinho pequenininho para entrada e saída. Então, qualquer infecção, qualquer inflamação que tem ali, vai ser difícil dela ter uma recuperação. Agora, a fossa nasal, olha a entrada da minha fossa nasal aqui, é grande. Então, aquilo ali circula a coisa, entra e sai uma facilidade muito grande, tá? E eu brinco, eu falo pro pessoal assim, a hora que o paciente, na hora que você estiver fazendo a instalação, o paciente eu tô com uma vontade de espirrar. Aí você falou assim, olha, é porque nós obtivemos a corticopperfuração. Aí o paciente vai falar, A esse bicorticalização, cara é né? bom demais, olha só aqui, como ele fala bonito, né? Melhor que falar para ele, não, liga não, é que o mini implante extravasou, tá dentro da sua cavidade nasal. Cara, É. No começo fala, não, não liga não, é porque agora o mini implante está dentro do seu nariz, aí dentro da sua cavidade o mini nasal. implante Agora não, depois vai dar agora, até para ver. agora eu falo, ó, atingimos o nível de sucesso, o maior nível de sucesso, conseguimos aí a bicorticalização, então a estabilidade é muito maior. Que bom que deu essa vontade de espirrar, isso é um bom sinal. Ó, apagou o nome aqui, desculpa, será que eu consigo voltar? Aqui, Ô, Júlio, ô, Karina Júlio, Chaves, encaixa deixa eu só fazer uma rapidinho. Ô, Oi. deixa eu só falar aqui uma coisa rapidinho, ó. Faltam 2 minutos. O que que você acha da gente abrir Rapaz, uma? O que que você acha da gente abrir uma outra live? Pode? Para a gente terminar de responder as perguntas aí? pode. Pode?
Tá, então deixa eu só ver aqui. Piada e perdendo tempo aqui, vai, vamos lá. Deixa eu só, onde está descrita a corticotomia em zigomático para MARP? Ah, tá, essa pergunta aí pode ter sido aí direto para o Francisco ali, né? O Francisco vai saber responder isso pra gente, hein? Realiza microperfuração em sentido anterior-posterior na sutura? Sim, a gente faz microperfuração, microosteoperfuração, corticoperfuração na sutura. Tanto o Júlio quanto eu. A gente vai falar um pouquinho disso aí, porque o Júlio ainda faz uma técnica ainda mais nova do que a que eu utilizo, que é a que o Francisco também gosta de fazer, né? Entendi. Isso. A Alessandra que perguntou, em pacientes no estágio DOE, vocês já tiveram casos de defeito ósseo na região de diastema similar ao que pode ocorrer nas expansões cirúrgicas? Não. Não, mas aí é aquele ponto de você tomar cuidado para não ser muito afoito para fechar o diastema interincisivo, principalmente se o paciente tiver defeito ósseo, né? Porque aí precisa tirar a radiografia periapical para acompanhar. Se tiver... Isso que eu ia falar. Depois. Não, perdão, você precisa analisar antes, né? Que a gente fazia antes com a periapical pós-expansão. Né? Aí, no Exato. caso, se você quiser fazer por garantia, pode fazer. Eu nunca tive, mas a história tá recente ainda para tudo isso, né, querida? Eles não têm ainda muita resposta em relação a isso. Né? Mas assim, não pode ser afoito para fechar esse diastema, não. Né? Eu e o Sérgio, a gente já até trocou ideia sobre isso, né, Sérgio? E Sim, esse sim. tá sozinho, não vai querendo fechar esse diastema aí, não, com elástico corrente, que aí pode ser que crie defeito mesmo. Legal. Aí a Cibele aqui perguntou duas coisas, né? A referência da técnica de corticoperfuração. Se o Francisco tiver ainda aí na live, a gente abre espaço aí para ele poder falar, por favor. Né? E aí o modelo do MARP com 6 mini implantes eu falo quando a gente abrir a próxima live aqui agora, tá, gente? Então eu vou abrir uma outra live. Então vocês entrem lá E que a gente vai ó, continuar, a resposta tá? Da Karina aqui também, em caso de sangramento nasal, para a gente comentar alguma coisa. Tá? Beleza. Ó, o Cadu escreveu aqui mais alguma coisa. Amanhã, acho que o marco que vocês parafusos vocês publicaram pode realmente ser a solução para aqueles casos no palato com pouca espessura. Por muitos casos, pouca espessura posterior. É isso daí. A gente vinha falando de dois assuntos ali principais, né? A gente vinha falando da questão da corticoperfuração e da corticotomia na região de pilares, né? E da questão do MARP de 6 mini implantes, que o Manhães falou ali, que realmente acho uma boa saída para paciente com pouca espessura de palato. E aí eu lembro que tinha um colega que perguntou como que é esse MARP de 6 mini implantes. Na verdade, ainda é um MARP que ele é customizado, tá? Ele não é pré-fabricado. Então, o laboratório utiliza um torno de MARP normal de 4 mini implantes e adapta mais dois na área mais anterior ainda, angulado em 45 graus, seguindo justamente o que o Fernando Manhães preconiza na técnica dele, do protocolo Manhães. Tá? Que é um pouquinho diferente do Benedict Wilms, que preconiza 30 graus. Aí o Manhães preconiza 45, a gente segue mais isso aí. E aí a gente tem 6 mini implantes. Os 4 do MARP convencional, perpendiculares, bicorticalizando, e mais 2 na região da área T, ali, a região anterior, né, do anterior do T ali, na pré-maxila, em 45 graus. Tá? Então isso aí ele favorece porque essa área anterior, ela é uma área que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, você encontra osso mesmo tendo o paciente ali com uma espessura pequena, né, um baixo volume de osso no plano palatino ali, no osso maxilar propriamente dito, tá? No teto. Então os perpendiculares encontrando pouca espessura óssea, o que a gente considera pouca espessura óssea? Menos de 1 milímetro. Então vale a pena acrescentar mais 2 mini implantes no aparelho e jogar eles 45 graus angulados aí, né, para a região anterior. Beleza? Então é isso daí. Quanto à corticotomia, eu não tenho experiência em fazer corticotomia nos pilares. O que eu faço é a corticoperfuração na sutura, ao longo da sutura, e Júlio ainda faz mais 2 fileiras de corticoperfuração, seguindo até mesmo a mesma linha do Francisco Nogueira, né, Júlio? Fala um pouquinho pra gente aí. Na verdade, a ideia da gente fazer, a ideia que o Francisco deu, né? E aí o Francisco comentou na época que nós conversamos que ele pensava em ter uma osteopenia, que é o termo que ele utilizou, quer dizer, uma maior ativação da estimulação óssea ali, para você ter além da fragilização, obviamente, né? Você ter depois uma boa regeneração da parte óssea, né? E aí, a gente trocando ideia, eu falei para ele, Francisco, você sabe que você me deu uma ideia ótima? Porque eu ficava analisando os estágios da sutura palatina mediana da Angeliera, eu vou passar para a tela aqui,
E aí, a gente observa que esse estágio D, né, quando você vê esta parte posterior, você tem aquela descrição que a gente chama da densidade, alta densidade, né, para mediano, para sutural, perdão. Né? Então, aumenta a densidade na área que é ao lado da área da sutura. Né? Que aí está marcando aqui agora, essa área aí. Aqui é no estágio D, ela descreve como isso. E no estágio E, essa densidade óssea para sutural, ela se estende de posterior para anterior. Então aí é que eu pensei, eu falei, bom, se fizer 3 fileiras, eu vou estar fragilizando também não só a sutura palatina mediana, mas também essa área de maior densidade óssea. Então, fragiliza mais e eu consigo ter uma melhor abertura. E aí, eu trouxe aqui, Sérgio, porque eu quis aproveitar para comentar essas situações. E aí, só uma outra dúvida que surge, assim, uma vez que a gente vai fazer em 3 fileiras, né? Deixa eu só mostrar aqui, fica mais fácil pegar aqui a imagem do livro, né, e mostrar a figura da... Só um instante, desculpa. Vou buscar a figura para o pessoal entender que a corte com perfuração em 3 fileiras. Deixa eu tirar aqui. Então, tem uma fileira central, que está com esses pontos amarelos, e aí as 2 fileiras laterais, né, que estão em azul. Então, observa que a gente começa a partir da segunda ruga palatina, né? E é importante, isso é uma coisa que sempre me perguntam, é você ter uma noção exata de onde vai os parafusos, os mini implantes do disjuntor, né? Você tem que preservar essa área. Então, qual que é a sugestão? A sugestão que eu tenho, tá aqui o MARP cimentado, eu vou com a broca de perfuração, perdão, cimentado não, instalado, né? Eu vou com a broca de perfuração, faço a perfuração bem no centro dos guias, quer dizer, onde os mini implantes vão ser instalados, essa perfuração só em mucosa, bem suave, só para poder marcar. Para justamente você não fazer nessa área a corte de perfuração. Isso, removo o expansor, porque eu provei o disjuntor, removo o disjuntor, que foi a prova dele, e aí eu vou ter fatalmente as gotículas, né? O sangue marcando onde foi essa perfuração em mucosa. Foi bom, essa área eu não vou poder perfurar. Aí eu começo a fazer a fileira central e depois eu faço, em número menor, as perfurações laterais, fugindo justamente da área do disjuntor. Esse é um questionamento prático muito importante que me faz, e para o cuidado com relação a você não perfurar onde você vai fazer a instalação do mini implante, porque é um procedimento prévio à cimentação do aparelho, que nós fazemos a corte com perfuração, né? Então faz a corte com perfuração, cimenta o aparelho, a inserção dos mini implantes. Tá? Beleza, show de bola. Aí, ó, o Túlio tinha até deixado uma pergunta na outra live, vou adiantar dele aqui, que ele falou nos casos de insucesso com a expansão, né, no MARP, qual é a nossa conduta? Se a gente parte para o SARP, se a gente tenta alguma outra forma compensatória. Eu vou responder, então, aproveitar e vou responder aqui primeiro, né, que assim, depende do que eu perceber, do que eu entender que foi o fator preponderante para esse insucesso. Não quer dizer que eu sempre consigo entender o porquê eu tive insucesso, mas quando eu percebo talvez ou os motivos desse insucesso, eu posso até às vezes esperar, como já fiz, esperar um tempo, ou às vezes mudar a localização, fazer um novo disjuntor e tentar novamente um MARP. Tá? Agora, se realmente eu percebo que esse insucesso ele é inerente a fatores que talvez eu não esteja conseguindo identificar, ou que talvez seja fatores que eu não vou conseguir modular, como, por exemplo, realmente a ossificação da sutura palatina. Porque, por exemplo, eu tive insucesso num caso, sutura D, que eu não fiz corte de perfuração, porque eu ainda não fazia. E aí, quando eu tive esse insucesso, eu tirei o MARP e fui pensar o que eu ia fazer. Nesse meio tempo de pensar,
né? Eu comecei a trocar ideia com o Júlio e a gente falou da corte de perfuração. Falei, pô, boa ideia, vou fazer. Dei um tempo, fiz um novo aparelho, fiz MARP de novo com a corte de perfuração e tive sucesso. Agora, se é um caso que eu não identifico, aí isso é aquilo que eu já conversei antes com o paciente, que o próximo passo é ortopédico com SARP, cirúrgico. Se ele não topa, como já aconteceu e como às vezes acontece, natural, o paciente dá um ok, de que ok, entende que a cirurgia é um próximo passo, caso haja um insucesso, mas ele chega na hora e não topa, né? Isso acontece, é comum. E aí você acaba tendo que fazer uma compensação. E aí dentro das compensações, né, Júlio? A gente vai até ministrar um curso em junho aqui em Volta Redonda, onde a gente vai falar o dia inteiro sobre essas abordagens, né, transversais da maxila. Aí eu compenso ou com um arco de Mulligan, ou com elásticos cruzados, dependendo do vertical do paciente, dependendo do arco inferior desse paciente. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que eu faço. Agora é a tua vez, Júlio. Passei a bola. Na verdade, não, mas mais uma vez, Sérgio, eu só tenho que complementar, porque a tua linha de raciocínio, se a gente combinar, porque na verdade, juro mesmo, né, Sérgio? Não tem nada combinado, entendeu? Assim, eu procedo da mesma forma, né? Eu acho que assim, eu aprendi ao longo do tempo a dar as opções para o paciente, porque o insucesso que eu tive, eu estava assim, certo de que eu ia conseguir ter a abertura da sutura palatina mediana, não tinha dúvida, e aí não teve. E aí, pô, parti para corte de perfuração, mas aí já corte de perfuração com o disjuntor instalado. Então, eu até comentei esse caso com o Francisco, ele falou, eu volto o disjuntor um pouco, né, para dar uma certa quantidade de expansão depois, faço a corte de perfuração. Pois bem, fiz isso, e não deu certo. Aí eu dei a opção do paciente, não, vamos remover, dar um tempo. Aí ele falou, doutor, não vou não. Agora, se eu tivesse comentado com ele, como eu comento hoje, né? Olha, se não der certo, vamos fazer a expansão. Não. Outro insucesso que eu tive aconteceu a mesma coisa, embora eu tenha falado para o paciente que a gente ia fazer a cirurgia. Eu falei, se não der certo, nós vamos ter que fazer a cirurgia, né? E aí ele falou, não, negativo, cirurgia não. Aí eu pus um arco de expansão TMA, o arco de Mulligan, né? Como você está falando, foi dentro do alveolar. Eu falei para ele, ó, é muito instável, né? Mas é a opção que você selecionou. Eu acho que a gente tem que ser, hoje, eu acho que para, respondendo ao Túlio, né? Eu acho que a gente tem que ser pontual com o paciente, em termos assim, olha, a sua expansão precisa de um efeito esquelético. Eu tenho duas maneiras de ter efeito esquelético com você. Com o MARP e com a expansão cirúrgica. Eu vou começar pela menos invasiva, tá? Se não der, nós vamos para a mais invasiva, que é o SARP. Acabou. Entendeu? Ele já está sabendo que ele tem as duas alternativas. Né? Agora, se ele argumentar, aí tudo bem, a gente vai ter que retroceder e falar, bom, vou fazer um que eu não tinha te falado, que é a expansão dentoalveolar, mas ela não é indicada no seu caso, tá? Então está comprometido a estabilidade pós-tratamento para você. Né? É isso aí, beleza. Tô vendo aqui os comentários aqui, ó, a galera gostando bastante. Eu também tô adorando. Ó, o Stênio, lá de Recife. Fala, Stênio, se tiver ainda, um abraço, meu amigo. O meu parou. Quase que a gente fez a live junto aqui, mas não deu por causa do horário. O seu parou o quê? O que parou aí? Não tá, os comentários não estão entrando aqui. Ah, não, eu peguei lá de cima, Júlio. Eu voltei um pouco porque passou direto aqui, ó. Aí a Franciele está falando aqui qual o limite máximo de idade que vocês já fizeram a técnica MARP. Ó, o que eu já fiz foi 55, mas não tive sucesso. Agora o Túlio tem paciente que eu sei que tem a idade bem avançada. Se o Túlio tiver ainda aí, Túlio, fala pra gente aí tua experiência com paciente de mais de 50 anos aí com o MARP, que Túlio eu sei que teve já sucesso com paciente mais de 50. Eu ainda não tive. O meu de sucesso mesmo foi 43, uma paciente. E o seu, Júlio? Fala pra gente. O meu foi 63. Aí, show. Dona Silvia. Top. Enfim. Mas olha, muito me bom. surpreendeu. Eu acho que a aura dela é uma pessoa muito simpática, excelente, extremamente confiante. Eu falei para ela, né, da maneira como nós comentamos, falei, olha, se não der certo, dona Silvia, vamos fazer uma expansão cirúrgica. Ela falou, não, Júlio, tudo bem, vamos tentar o menos invasivo. E deu muito certo. Deu certo. Legal. Aí vem um ponto, extremamente colaborador, obediente, higienizava o aparelho muito bem. Quer dizer, isso é fundamental, né? Estabilidade secundária, né? Então, isso ajudou demais, né? O paciente tem que ajudar também. Com certeza.
A questão da corticoperfuração, Júlio, eu faço na consulta de instalação do aparelho, que tem um colega, o José aqui, ele falou, José Mora Ferrada, ele falou que viu que faz uma semana antes, né? Eu faço na consulta de instalação, né? Eu não sabia, eu nunca tinha escutado isso. Isso é interessante. Também não. Se der uma Agora, apresentação, uma referência para a gente, é bom dar uma lida para ver os detalhes disso aí, porque é novo para mim, essa informação. Eu e olha também que faço faz no mesmo dia, no né? mesmo dia. E dali daquele dia da instalação para começar a ativação, você espera, Júlio? Eu espero, Sérgio, eu espero uma semana, mas isso sim é uma coisa minha. Todos os mini implantes que eu faço na instalação, eu peço para o paciente voltar para eu olhar a estabilidade para poder pôr carga. Eu sei, está mais que provado na literatura que pode ter carga imediata. Mas Mas eu aí acho que que tá. Eu eu acho que a quero. carga é muito alta. Eu também espero. Eu também espero. Então, eu vejo também a questão da higiene. Eu quero saber, eu quero ver que aquele mini implante está limpo. Aí o paciente me provou que ele é um paciente que cuida. Porque veneno para mini implante é mau higiene. Se você Exato. não, ó, você pode ter feito tudo certo tecnicamente, feito todos os protocolos que você possa ter imaginado, entendeu? Colocar aquele mini implante com exatidão 100% dentro do osso, com planejamento, com software e tudo. Se o paciente não higienizar, perdeu. Perdeu todo esse trabalho. Então, é fundamental que o paciente higienize. Então, na consulta de uma semana, eu vou checar. Falando lá, você está, tipo assim, autoriza o mini implante, você está apto a receber carga. Sim. Porque a outra parte de todo esse processo, que é o paciente, colaborou. Beleza, show de bola. Então é isso mesmo, Júlio. Estamos alinhados com isso aí. Porque assim, eu também concordo, eu sou adepto da carregamento imediato ali sobre os mini implantes. Mas qual é o limite de força? 100 gramas, 100 centinewtons. E aí, uma ativação dessa, a gente sabe que pode promover em torno de 800, entendeu? Pode promover até 800 centinewtons. Então é muita força, né, sobre o mini implante que você acabou de instalar. Então eu gosto de esperar também, tá? Confesso que às vezes eu espero até mais, Júlio. É mesmo porque essa tua opção do MARP com 6 mini implantes aí, né? Seria uma possibilidade de você colocar até mais ativação, né? Se for necessário. Você ficaria mais tranquilo, se for o caso de você dar, né, mais ativações nele, porque você teria aí, cada mini implante suporta uma carga de, são 40 centinewtons, né? Não é isso? Não, são 400 centinewtons, né? Perdão. Isso. Cada 400, cada segmento. Então, os quatro aguentariam 1.600, né? Se tivesse 6, muito mais, né? Sim. Não é isso? Mas aí não na primeira, mas não na primeira, né, Júlio? Nessa primeira a gente... Não. Depois, entendi. Assim, Beleza. não na primeira semana. Eu estou falando na relação de número de mini implantes para o tanto de força que você pode utilizar em cima desse conjunto todo, né? Sim. Aí aqui, olha que legal, o Mauro Melo, lá do grupo também, Horto Fechado, falou que viu você falando da questão da corticoperfuração em 3 fileiras lá no grupo, que ele fez uma paciente em estágio E e teve sucesso. Né? Legal, muito bom. Bacana, muito bacana. Muito legal aí esse depoimento aí, tá? O Francisco falou que tá doido para ver o livro do CIOSP, cara. Eu tô com ele aqui, ó. Vou fazer inveja em você, pera aí, ó. Aí o Francisco tá me deixando vermelho aqui. Eu achei que ele tivesse recebido. Francisco, eu acho que tem que... Bom, depois eu converso com você. A questão de solicitar para a editora. Eles enviaram para você, não enviaram, Sérgio? Eu peguei lá no congresso mesmo, então. Isso aí. O volume dele deve estar lá. E esse aqui é o livrão, né? Bacana. Esse aí. Também tô, para não dizer... Aqui, aí, ó. Isso aqui é vai que ele tenta me colocar na parede. Saia justa, né? Tô preparado. Legal aí, ó, que nós estamos muito bem servidos, que ó, vou ler aqui o nome da galera que está no livro aí, porque tem uma galera assistindo a gente que também está no livro aqui, como por exemplo o Túlio, né? Túlio Andrade que está aí com a gente, ele está aqui no livro também, desse do CIOSP. Deixa eu ver quem mais aí. Se tiver mais alguém aí, gente, aqui no livro aí, vocês me falem aí. O Francisco. O Francisco, lógico, Francisco Nogueira, tá no capítulo junto com a gente, ó, capítulo 1 aí, ó.
sei se vai estar invertido aí, né, cara? É, É, tá invertido aí. Mas enfim. Capítulo 1 do livro de Ciosphe de expansão rápida da maxila em adultos. Tá Júlio, tá Célia, tá eu, tá o Ricardo, o Alex, né? Quem mais? Tá? Deixa eu ver aqui. Karina Freitas, É, o Daniel. Ricardo não, o Alex, Karina Freitas, o Daniel e a E a Camila. Camila. Camila É, é legal. da E o, pós-graduação. e o Francisco, né, que tá aí com a gente. Legal, legal. Deixa eu ver quem mais aqui. Peraí, o pessoal falou aqui. O Eu Vinícius acho aqui, tô perguntando, Vinícius Calmeto aqui, em caso de indicação cirúrgica, já acompanharam casos com utilização de distrator palatal? Eu não. Você já Olha, acompanhou o caso de distrator? eu acompanhei, mas por relato de colegas, entende? Assim, o pessoal tem um grupo de cirurgia de São Paulo, capital, que tem utilizado há um certo tempo os distratores. Né? Mas os relatos que eu tenho são de colegas que recebem os casos e que realmente assim não tem muita resposta, não tem uma resposta muito boa, não, porque até a área de inserção dos implantes palatinos, que na verdade não são mini implantes, é justamente fora da zona T e gera muita inflamação. Tá? Então, É, assim, não são. Eu acho que a tendência é. Porque isso era uma opção. Isso aí, o distrator é de 1999. Então, ele é 10 anos antes do. 20 anos, né? Não, tá certo. 10 anos antes do MARP. O MARP é de 2009. 2010, perdão. 2010. 2010. E o distrator é de 99. Então foi ideias que Ó, foram amadurecendo e aí elas vão cair, vai cair um pouco o uso. Não vou dizer assim desuso, mas poucos vão é, utilizar a o, alternativa do o, mar. o Mauro mesmo aqui, ó, o Mauro Melo falou que teve um caso, né, que ele tem um caso de distrator com insucesso por questão da inflamação muito grande, Aí, né? pronto, é por aí. Por Aí, aí. ó, deixa eu ver aqui quem mais aqui. O André Machado, lá de Bom, Salvador, falou duas feras. Pô, André, eu, abraço, eu André. terminei, eu terminei de fazer a minha filha mais velha dormir. Tipo, faltava 10 minutos para eu iniciar a live aqui. Eu não consegui ver a tua live com o Daniel. Ele tava com uma live muito legal com o Daniel que eu queria ter assistido e não consegui. Antes da nossa também. Eu também Não estava me consegui. preparando, né? Te perturbando aí, sua menina chorando, eu te ligando, você me passar os detalhes. Aí o Júlio me ligou, é no Instagram? Onde que é? Não, brincadeira. Brincadeira. Deixa eu ver aqui, ó. O Então, Fernando Manhães também. Oi, fala, pode falar, pode falar. assim, só para não esquecer daquela questão da, acho que é Karina, né, que ela perguntou do sangramento nasal, Ah, né? sim, cara, verdade, tinha esquecido. Olha, eu não posso dizer que tenho ou não tenho, eu nunca tive, então não posso Eu dizer também nunca se tive. vou ter ainda, mas nunca tive. Na realidade, olha só, na realidade, teve um caso que eu acompanhei, que não era meu, que o paciente teve sangramento. Mas veja bem, olha só, tudo é uma questão também do paciente. O paciente sentiu aquela vontade de espirrar durante a instalação do mini implante. Isso assustou ele. E eu não estava na consulta de instalação. Foi uma aluna, né, e ela estava fazendo pela primeira vez e tal, e de repente faltou justamente eu ter falado para ela essa possibilidade disso acontecer e ela conversar com o paciente, isso é normal, né? E aí ele começou a fazer, sabe o que, Júlia? A forçar a suar o nariz por causa dessa sensibilidade de coceira. E ele ficou suando o nariz, suando o nariz, suando o nariz até sair sangue, cara, até sangrar, né? Até da epistaxe ali. Aí foi porque forçou mesmo, né? Forçou demais, cara. Aí eu falei pra ele, ó, mesmo se não tivesse mini implante nenhum aí, se você ficasse fazendo isso aí, uma hora ia sair sangue, cara. Não vai, não dá para condenar o procedimento, ou culpar o procedimento pelo sangramento, né? Mas aí depois deu tudo certo também. É, Eu ia E falar aí para o Fernando Manhães também falou aqui, né? Da inflamação com distrator aqui, ó. Não gostou do distrator. Teve que remover devido à inflamação, nunca mais. Júlio, pode falar sobre o caso de sangramento nasal, já falou. Relatou que teve um pouco, né? Um pouco de que, Cadu, que o paciente de ontem relatou que teve um pouco coceira ou sangramento? Fala pra gente aí. Fala não, escreve, que você não pode falar. Protocolo de higiene do MARF também é importante. Preconiza bochecho com clorexidina, mais água oxigenada, escova interradicular ou nítido. Tá, olha só, essa questão de bochecho eu já não curto muito, Francisco. Eu peço para passar o gel. Todos os mini implantes que eu faço, isso aí é lei. Né? O paciente sai, eu instalei mini implante, ele já leva
um gelzinho de clorexidina 0,2% que ele vai passar em volta da cabeça do mini implante ali 2, 3 vezes ao dia, enquanto tiver aquele mini implante, tá? Então eu sou bem chato com isso. Eu acho que o gel você tem menos efeito sistêmico, porque a clorexidina, o paciente fazendo bochecho, pode estar relacionado aí a manchamento de dentes ao longo do tempo, né? E água oxigenada também não gosto de pedir para o paciente bochechar. Não curto. Bem que Ah lá, ó. agora, com o coronavírus aí, eu me espantei, né? O conselho, aliás, o Ministério aconselhou fazer com a água oxigenada e não com clorexidina. E para comprar, e não acha mais. Complicado, né? É E para aí as todo mundo emergências fazendo agora. isso sistemicamente e a água oxigenada ela está diretamente relacionada com poder carcinogênico, né? Então É. eu não indico fazer isso. E aí vai e me fala um negócio desse, todo mundo Mas imagina a é quantidade de gente fazendo. orientação do Ministério da Saúde. Pois é, não dá para entender um negócio desse. É, mas é só para esse período, eu acho, né? Eu tive que mudar o protocolo, não desobedeceu, foi orientado, né? Mas assim, é É. só essa questão agora, né? Mas eu nunca tinha usado anteriormente um bochecho com água oxigenada. Eu já cheguei a usar há um tempo, mas aí o meu pai é patologista bucal, né? E a Eu gente. associei essa informação aí, eu associei, porque seu pai é patologista, né? Aí foi, pô, alto poder carcinogênico, isso aí está comprovado, então, pô, vamos mudar. Então a gente preconiza quando faz algum tipo de bochecho antes de atendimento, a gente faz com clorexidina lá, É, eu também, eu que aí é o costumava zero fazer vírgula doze isso por cento. e o que eu passo, Sérgio, é a pasta com clorexidina, né? Com Também é hidrocor. uma boa, que aí ele é Com hidrocor. 0,12%. Um tubo, aí eu vou falar, olha, instalou meu implante, usa esse tubo, a hora que terminar, cicatrizou. Pode ser também. Eu já usei a pasta também. O gel é legal, Júlio, porque ele é bioadesivo. Então ele fica grudado ali, sabe, em volta da cabeça do mini implante. Ele fica bem aderido ali por um tempo agindo, né? E a pasta, você tem o mesmo efeito, vamos dizer assim, na cavidade bucal inteira como o bochecho. Inclusive a concentração da pasta é a mesma do bochecho, que é 0,12%. Né? E o gel é 0,2%. Alguém perguntou aí da questão do gel. Clorexidina gel 2%, Giovana, não é 2, tá? É 0,2, 0,2, tá? Ah, ó, o Fernando Manhães mandou um recado para você aí que eu não vou ter coragem de ler, não. Sacaneou aqui, ó. Ainda bem que para mim nem aparece, porque eu não sei o que está acontecendo. Meu, agora, não, o meu não está rodando. O meu Ah, travou. não? Onde que você parou aí? O último que eu tenho aqui é do Alexander. Mais duas pessoas entraram, só isso. Ah, não. Ó, Muito, aqui tá muito, aqui, ó. muito. Ele sacaneou aqui, ó. Mandou piadinha pra você aqui, ó. Júlio, Júlio, você tá no grupo de risco pela idade. Olha aí. Até parece, né? É, parece que está tão longe assim, né? Não fui eu que cheguei mancando na última vez que a gente se encontrou, não, viu? Coluna arrebentada, eu cheguei inteiraço. Sibeli perguntou aqui, oi Sibeli, tudo bem? Se a gente já usou o gel Blue M, que a Eurodonto ela comercializa, tá? Eu não tive experiência ainda com o Blue M, tá? É a base de oxigênio, né, de O2, como fator ativo. Ele faz como se fosse um efeito da câmara hiperbárica para cicatrização. Né? O pessoal do implante usa. Eu já tive a oportunidade de assistir, falar sobre um pouco, estudei um pouco sobre, mas não tive a experiência de utilizar ainda, tá? Para mini implantes. Eu tenho bons resultados de controle de estabilidade secundária, de controle biológico com o gel de clorexidina. E pelo valor, eu acabei nem tendo curiosidade de arriscar a mudar, né? Eu acredito que seja muito efetivo, né? Mas pela questão mesmo de custo para o paciente, porque ele vai usar enquanto ele tiver com o mini implante aquilo. Então, é um uso tópico no mini implante, um gel bioadesivo, então eu mantenho isso como protocolo pós-operatório para todos os meus mini implantes, tá? Eu não tenho. Você tem, Júlio, a experiência com Blue M? Não, 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 Não? não tem. Nem com laser também, gostaria de ter com laser, mas nunca tive. Laser de baixa potência, né? Eu já fiz laser de baixa potência para questão de sintomas, sintomatologia. Então eu faço mini implante, eu percebo uma redução de sintomatologia muito grande, mas para questão de estabilidade, não tenho expertise para falar sobre isso. Eu uso para poder aumentar o conforto do paciente.
O que que comentaram comigo foi para a questão de cicatrização, para ajudar na É. cicatrização inicial, na estabilidade secundária, né? As primeiras semanas. Foi essa a ideia que me passaram, mas não tive oportunidade de provar. Ó, o Stênio, lá de Recife, falou aqui que ele aprendeu com o Suzuki a utilizar a clorexidina 1% tópico com o metiolate. Né, com o metiolate. Eu não tenho experiência nisso também. Também, muito menos. Mas assim, tudo é válido, né? Eu acho que É, assim, esses procedimentos e deixar bem claro para o paciente que a higiene mecânica ela é preponderante a qualquer opção que você queira fazer em termos de medicamento. Eu acho que é as preferências legal. pessoais. Agora, a higiene mecânica é fundamental. Sempre cuidar da higiene Com mecânica certeza. Com e certeza. associar algum produto, e aí a questão é pessoal, é de preferência, experiências, né? Acesso, eu acho que é muito importante o acesso. Acesso, eu acho também que Porque acesso. a gente trabalha com pacientes de diferentes níveis socioeconômicos. Então, uns vão ter acesso a produtos um pouquinho mais sofisticados e outros produtos um pouquinho mais simples, né? E aí as características de experiências pessoais que você tem. Tem que ser convincente, tem que falar para o É, cara que lógico. Ó, tem que tomar tempo e cuidar. O Mauro falou também que tem feito mertiolate que aprendeu com o Stênio. Então a galera do mertiolate aí também está tendo bons resultados. Ó. Mais uma coisa pro arsenal aí de Ótimo, guerra. bom, Legal, muito obrigado. bom. Ótimo ter acrescentado. Isso sempre é bom, sempre benéfico. Legal. Ó, aí outra coisa aqui também que o Cadu perguntou que eu acho importantíssimo para a gente poder finalizar aí esse bate-papo, que a gente já está 1h30 falando já. A galera já não deve estar aguentando mais a gente falando aqui, mas eu estou curtindo pra caramba. Acho que você também, então. Mas vamos para poder finalizar aqui esse tema que eu acho que é um dos que eu queria mesmo te perguntar sobre isso, Júlio, porque eu tenho visto algumas considerações que eu acho relevantes sobre esse tema, né? A colagem depois da sutura, né? Então, depois da sutura aberta, rompeu a sutura, disjuntor. Quanto tempo a gente espera para montar o aparelho, para colar os brackets nos incisivos ali e de repente até fazer esse fechamento forçar o fechamento do diastema intericisivo? O que você acha disso aí, Júlio? Olha, O Sérgio, que você faz? eu espero 45 dias. É, Agora, se me perguntar aonde eu li, se está publicado, se tem alguma base científica nisso, não tem nenhum. Talvez até foi uma conversa que eu tive com o Túlio, uma vez, conversando, ou com o Vilela, não sei se até com você, com alguém. 30 dias, 30, 45 dias. Bah, vamos 45. Deixa a pessoa lá. Deixa, dá um tempo, fez expansão, dá um tempo. Dá um E tempo para detalhe, cabeça né? chegar Com dela. 45, 60 dias já até fechou o diastema espontaneamente, muitas das vezes, né? Um 60 pouco. E dias aí já. você não força isso, aí que eu ia comentar isso, você não força o posicionamento do dente, entendeu? E, importante, cortar as extensões que vão do corpo do disjuntor até a banda, né? Essas extensões, né? Vamos cortá-las para liberar, porque quem vai manter o efeito esquelético é o corpo do disjuntor com os mini implantes. Tá? E eu vou Sim. liberar o molar para fazer a movimentação e os pré-molares também estão com essas extensões aqui. Né? E lembrar, um cuidado que eu tenho eu sempre vou lembrar que a grande maioria dos nossos pacientes são pacientes adultos. O paciente adulto, ele já teve, pelo próprio histórico dele, de inclinações desses dentes para a palatina, né? Muitos deles têm má distribuição de força ao longo do dente, aberfrações, tábuas ósseas finas, né? Sim. Então, o paciente passou por um processo de forçar essa tábua óssea, porque teve o efeito dentoalveolar. Às vezes o molar ele fica num nível um pouquinho mais afastado em relação aos premolares. A região anterior da maxila abriu, o canino está posicionado mais para a lateral. Então você tem, no meu modo de entender, e o que eu vejo em alguns casos, você tem o canino numa posição mais vestibular, o molar numa posição mais vestibular e os pré-molares numa posição um pouquinho mais para a palatina. Então eu não tenho pressa no alinhamento. Eu colo, troca de fios a cada 60 dias. Eu tenho preferência de utilizar autoligado, fico mais tranquilo com relação a isso. Mas Sim. independente do aparelho que você usa, entendeu? Então tomar cuidado, porque essa força de movimento do premolar, eu quero que ela seja suave. Também pelo seguinte,
lembre-se que esses dentes eles estão com essa compensação palatina e se tiverem, quanto mais tiverem mais cuidado com isso, para você fez um trabalho para priorizar um efeito dentoalveolar. Aí você põe um aparelho com pressa de alinhar, joga os pré-molares para vestibular, cria uma inclinação dentária, entendeu? Não, vamos trabalhar para que você tenha uma inclinação suave e a raiz acompanhe. Tem aquela translação. Então, pode fazer o alinhamento? Deve fazer o alinhamento. Não tenha pressa de fazer esse alinhamento. Fios a cada 60 dias. O diastema anterior entre os incisivos, o paciente vai reclamar. A gente acha lindo. Quanto maior o diastema, mais lindo fica o trabalho. E o paciente acha péssimo. Ele fica achando horrível aquele diastema. Ele quer ver fechar logo aquele diastema. Não tenha pressa. Então vai dando tempo. Eu vou até chegar a 2 milímetros. Chegou em 2 milímetros, aí eu posso começar a fechar. Mas, obviamente, legal, com vários meses aí de alinhamento e nivelamento. Falei muito, né, Sérgio? Mas nada. Mas é isso aí. Todas as minhas experiências que eu tenho muito recentes com eu aprendi isso aí com você. Eu acho importante passar isso aí pro pessoal. Com certeza. E aí eu estava esperando você terminar a sua para poder falar o que o Moon tem falado, que vai totalmente o contrário do que a gente fala, né? E aí o Manhã já até escreveu aqui e o Mauro Macedo também fez uma consideração. O Moon, ele já começa logo em seguida a montar o aparelho e fechar o diastema também, tá? O Mauro falou que talvez não fechasse, mas ele fecha sim. Tá? Tanto ele quanto os demais ortodontistas que trabalham com ele, eles fazem o fechamento forçado, né, que ele fala que, inclusive, devido a essa falha óssea na região da sutura, favorece essa movimentação de corpo de translação desse incisivo central. Como o meu entendimento biomecânico, independe se você tem ou não o osso ali, se você está fazendo a força na coroa, isso vai gerar um momento e esse dente não vai vir de corpo, não vai haver translação. Eu acho que a questão da translação ela é muito mais inerente ao controle biomecânico no nível de centro de resistência do dente do que a presença ou não de osso na sua região de sutura palatina. Tá? Eu também não acredito muito na questão de cair no vazio. Ah, não, mas na verdade a gente não movimenta para não cair no vazio. Na verdade, eu não faço essa movimentação porque eu não preciso, não vejo necessidade de arriscar nesse ponto. Mas o Moon realmente faz e até então tudo bem, não tenho visto problema quanto isso, de casos dele. Me preocupa principalmente que a gente trabalha com pacientes, às vezes, acima de 30 anos, 40 anos, esse paciente tem um pouco de perda óssea, né? Então, assim, eu sempre me preocupo com que eu estou lidando com o paciente. Qual que é a regra do paciente adulto, né? Movimentos lentos, né? Então, assim, exato, talvez ninguém possa fazer isso com pacientes mais jovens. A gente precisa observar um pouquinho os detalhes desse relato aí, talvez do Mauro e do Muncio, eles têm alguns limites, alguns cuidados com relação a idades em termos de perda óssea, que esses são aspectos que exato, com certeza, para particularizar o movimento no adulto, né? E assim, o Moon justifica isso também, Júlio, tá, pela questão da formação da papila. Ele fala que esse defeito, às vezes, de papila que possa vir a ficar na região intericisivo é reduzido quando ele força no início esse fechamento. Mas isso não tem escrito, ainda não tem publicado e assim, não vejo isso. A expansão cirurgicamente, eu trabalhei muito com esse tipo de coisa, porque eu estudo essa parte transversal há muitos anos e nunca ouvi falar disso aí, muito pelo contrário. Bom, pessoal, então eu acho que talvez eu tenha mais alguma coisa para conversar com o Júlio, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade para gerar uma parte 2, que na verdade não vai ser parte 2, porque essa live agora já é a parte 2 da primeira que a gente começou, a gente estendeu pra caramba. Cara, a gente falou uma hora que eu acho que foi o recorde, cara. Acho que eu nunca fiz uma live que durou tanto tempo, né? Acho que então, até... Comecei bem, comecei igual professor, falando demais. Nada, pô, foi uma troca de ideia muito boa aqui, cara. Olha, eu acho que o feedback da galera aqui tá sendo legal, ó. Só professores comentando aqui, ó. Só uma última dúvida aqui da Charlene. Pois não, verdade. Desculpa, Charlene. Onde corta? Ó, Charlene, ó, corta aqui, ó. Deixa eu desativar aqui, peraí. Bem rente ao corpo do disjuntor
E você pode cortar aqui, ó, na solda da banda do molar e depois com a ponta diamantada, isso vai ser com ponta diamantada, você dá uma arredondada nessa solda para não ficar incomodando o paciente. Então, ó, mais uma vez aí, repetindo, mas bem rente aqui onde sai a extensão do molar, no corpo do disjuntor, depois você vai lá na banda, na base aqui da extensão na banda, corta e você retira, remove essa extensão do corpo do disjuntor em direção à banda, para liberar o molar. Tá, e deixa bem arredondado para não incomodar o paciente. Show de bola, Julião. Você é fera demais. Mais uma vez, cara, gratidão mil por você estar aqui hoje comigo, ter desprendido desse teu tempo, pô, que eu sei que é super atarefado aí você no seu dia a dia. E realmente, para mim, é motivo de comemoração ter conseguido trazer você aqui para fazer essa live comigo, cara. Eu agradeço a você, agradeço todas as pessoas que estiveram presentes aí. Eu vi muitos amigos que eu estou em débito de contatos, que eu peço desculpas, que meu envolvimento em termos de parte escrita, ele realmente é muito grande, me toma muito tempo. E mesmo, você veja bem, mesmo nessa situação de uma quarentena como a nossa, eu acabei me afundando mais na papelada. E eu agradeço o Sérgio por ter me resgatado para essa contribuição e compartilhar com todos vocês esses momentos que quebram esse gelo do isolamento que a gente fica. E eu sinto que eu estou contribuindo para o bem-estar, mais uma vez, né, de colegas e, de uma certa maneira, passando uma sensação positiva, né? Esse bate-papo, essa interação, isso é positivo. E a gente precisa, dentro desse isolamento nosso, de coisas positivas, né? O positivo não é você, todo saco cheio, tá quieto aqui, não, vou lá passear na praça, lá, para encontrar um ou outro, que na verdade nós estamos fazendo coisas que nós não devemos, né? E, mais uma vez, por todas as nossas forças, né? Independente do credo que a pessoa possa ter, mas todas as forças para que nós, os nossos amigos, os nossos familiares, passemos por essa situação ilesos, mesmo que possamos adoecer, nos recuperamos e mantendo esse contato pessoal, essa alegria nossa, eu tenho certeza que vai nos ajudar a vencer todo esse processo. E, gente, vamos pensar na saúde. Dinheiro vai e volta, entendeu? O problema econômico vai vir, mas vai vir para todo mundo e é geral. E é no mundo inteiro. Tá? E a gente vai se esforçar nesse momento também para recuperar esse segundo momento. Mas agora, saúde a todos. E muita fé. Muito bom, Júlio. Obrigado aí, cara, pelas palavras finais aí. Valeu muito mesmo, cara. Sensacional, sensacional. Não tem nem palavras para descrever. Tô endividado aí contigo agora. Você me arrancou da papelada, eu vou poder trocar essa ideia. Obrigado aí, viu, Sérgio? Pô, eu que te agradeço demais, cara. Pessoal, para quem não sabe, essa live ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponibilizada, né, 24 horas aqui no Instagram. E depois, claro, se o Júlio me permitir, eu vou disponibilizar essa live lá no meu canal do YouTube e do Telegram, para a galera que está lá junto com a gente, lá no canal nosso do Telegram agora, Júlio, chama Os Combatentes, é um canal que eu montei no Telegram só para a galera que quer mesmo ficar estudando ali diariamente, todo dia eu lanço conteúdo para a galera estudar e perturbo mesmo o pessoal, é igual o regime militar ali do estudo, por isso até essa pegada, né, de combatentes aí, para combater a preguiça, a procrastinação e meter bala no estudo e sair dessa fase que nós estamos vivendo, melhores do que a gente chegou até ela. Né? Então, eu acho que isso aí, saber aproveitar o tempo, né? Porque se você não está criando nada novo, não está tocando um projeto, não está estudando, seu problema não era tempo, não era tempo, seu problema era foco. Você está se direcionando aí para um outro caminho, né? Então, eu acho que o investimento que a gente pode ter nesse momento é em nós mesmos, né? E família, tá junto com a família e tá aproveitando para buscar mais conhecimento, eu acho que é principal, beleza? Pessoal, um abraço para vocês. Amanhã, gente, Júlio, esqueci de falar amanhã, cara, eu vou fazer ao vivo no Zoom, às 8h30, com a turma do OrtoConnect, que é um trabalho nosso que eu tenho feito com o Fabinho, com o Fábio Guedes, o Basílio e o Gabriel Malmaier. E a gente amanhã vai falar sobre tratamentos transversos da maxila, né? E voltado mais para a questão do planejamento do protocolo de segurança MARP. Eu vou fazer ao vivo para a galera ver como que eu faço o planejamento na tomografia. Eu vou passar a tela do meu computador, vai ficar bem legal lá. Então amanhã, quem se inscreveu é limitado, acho que são 100 pessoas só na sala que cabe. Tá bom? Vai ser bem legal. Já lotou. Essa galera
Parabéns. Na semana anterior ficou cheio, e essa eu acho que também vai lotar. Beleza? Julião, um abraço pra você, meu amigo. Fica com Deus. Se cuida aí também. Obrigado mais uma vez. Forte Até a abraço. próxima aí.